Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quinto encontro da nossa série sobre as virtudes. Nos nossos encontros passados, nós falávamos sobre a fundação da nossa obra e a arquitetura e a engenharia da obra, que seriam as virtudes da justiça e da prudência. Hoje vamos chegar então à obra propriamente dita, à mão de obra, ao pedreiro, enfim, né, a pessoa que está lá realmente pondo a parede em pé, fazendo a obra. É sempre um prazer enorme para a gente ver um profissional trabalhando, seja um pedreiro, seja um artista, seja um médico, seja, né, um escultor, por exemplo. Qualquer profissional que trabalha bem sempre dá a impressão para a gente quase de um mágico, um cirurgião, por exemplo, operando uma pessoa. Como é que ele sabe exatamente o momento de fazer a coisa, a intensidade de fazer aquela coisa, o projeto já está ali, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas não basta isso, de alguma forma você precisa, né, assim por dizer, a arte de fazer a coisa. Vamos pensar na cozinha. Eu aqui no meu mosteiro trabalho às vezes na cozinha e eu não tenho experiência nenhuma de cozinha e sempre levo bronca das irmãs justamente porque a receita está ali, os ingredientes estão ali, mas me falta muitas vezes essa arte de saber o momento certo, enfim, né? Quanto eu deixo ferver e em que momento eu misturo mais um pouquinho ou não. E essa arte a gente pode comparar então na nossa série de virtudes, a virtude da temperança. A palavra vem dessa raiz, né, de tempero, e a temperança justamente é aquilo que dá assim, o último toque na nossa boa ação. Ela é justa, ela é prudente, mas ainda falta esse toquezinho, né, para que ela realmente, enfim, seja uma ação virtuosa. Isso não é um peso, isso não é uma opressão, isso não é um controle. Ao contrário, isso é uma coisa que tem que vir da nossa liberdade, a gente é que tem que aprender e saber, enfim, né, com a experiência, com o treinamento, a melhor forma de fazer as coisas, e isso dá a gente uma enorme estabilidade. A pessoa intemperada é sempre uma pessoa profundamente instável, a gente nunca sabe direito o que ela vai dizer, se ela vem amanhã ou não, se ela vai estar bem ou não, se ela vai estar nervosa ou calma. A gente vê isso na gente mesmo, né? Quando falta para a gente essa virtude da temperança, a gente mesmo às vezes se cansa de tanto que a gente muda de acordo com as emoções. A temperança é, portanto, essa virtude que faz a gente agir racionalmente e não emocionalmente. As emoções estão lá, elas são boas, mas se elas determinarem constantemente as nossas ações, por melhor que as ações sejam planejadas, enfim, a gente não alcança o objetivo. E a temperança me faz, então, me manter na intensidade certa, vamos dizer assim, para fazer as coisas. Vamos pensar também num jogo de futebol, e né, o jogador está ali na frente do gol, e tá tudo certo, ele pode fazer o gol, mas depende um pouco ainda se ele está, por exemplo, muito longe do gol, ele tem que chutar com muita força, e se ele está bem pertinho do gol, basta ele dar um toquezinho de calcanhar e ele faz o gol. Essas coisas são também importantes, porque se ele chutar fraco demais, a bola não entra, enfim. Tá tudo planejado, tudo feito, mas é preciso esse último toquezinho, o último tempero da comida, daí o nome da virtude, né? Para que então saia ou um prato delicioso ou uma comida que não tem graça nenhuma. A virtude da temperança, de novo, num sentido meramente humano, meramente ético, é necessária, né, para todas as nossas ações técnicas, e sob a luz da fé, ela de novo nos leva muito mais profundo, nos leva muito mais alto, no sentido justamente de retocar, dar esse último toque às nossas ações, para que elas realmente sejam ações divinas, sejam ações que nos levam a Deus e não enfim, né, ao egoísmo e ao orgulho.
Temperança não tem nada a ver com insensibilidade, com uma pessoa que, né, fica sempre fria perante as coisas, absolutamente não. É a temperança que nos diz, exatamente nos faz, né, nos diz que a gente deve dar esse tempero, as coisas devem ser feitas dando de nós o melhor que a gente pode, o que não quer dizer sempre sair cheio de entusiasmo, às vezes ao contrário, é preciso, né, uma atitude séria, uma atitude às vezes até severa, e em outros casos não, é justamente o momento de se alegrar, de cantar, de rir, enfim, né? Esse tempero da vida, às vezes um pouquinho de sal, às vezes um pouquinho de açúcar, às vezes um pouquinho de pimenta, depende da situação, o tempero é diferente. A temperança, portanto, ela não oprime, mas ela direciona, vamos dizer assim, os nossos impulsos. Não é, ao contrário do que muita gente pensa, não é absolutamente cristão ficar constantemente se oprimindo. Isso é, inclusive, né, maluco no sentido psicológico. É cristão, sim, é virtuoso direcionar os nossos impulsos. Isso a gente sabe perfeitamente na prática da vida. Eu, às vezes, né, estou me sentindo extremamente irritada ou zangada com uma certa situação, mas eu não posso sair pelo mundo, enfim, gritando e ofendendo as pessoas. Não quer dizer que eu tenha que oprimir a minha zanga. A minha zanga é muitas vezes justa e a gente, se a gente perde a capacidade de se zangar ou de se, enfim, né, indignar com as coisas, nos diz São Tomás de Aquino, a gente já não é mais humano e Deus também não está no nosso coração. Jesus se indigna quantas vezes no Evangelho, se zanga, mas saber a medida disso, para o bem e não para o mal, saber como controlar os nossos impulsos. Ou se a gente está triste, também não precisa oprimir esse sentimento de tristeza. Quantas vezes as lágrimas e o choro nos trazem consolo, saber aceitar a ajuda de alguém, saber pedir, inclusive, a ajuda de alguém, mas não deixar que essa tristeza aumente tanto a ponto de fazer a gente doente. Então, é super necessário na nossa vida esse tempero que faz com que as coisas realmente sejam normais, saudáveis. A virtude da temperança tem a ver com sanidade mental, sanidade de comportamento, sobretudo sanidade não no sentido só psicológico, técnico, humano, mas no sentido de Deus. A pessoa que tem essa virtude é uma pessoa que irradia paz, irradia estabilidade, irradia alegria, irradia, enfim, né, confiança. A gente sabe que a gente pode confiar nela. Se ela está triste ou se ela está zangada, ela não vai fazer coisas alocadas, nem coisas, né, que vão dar medo na gente. Mas é uma pessoa na qual a gente pode confiar em todas as situações. A temperança também não é absolutamente, né, estoicismo. Eu agora, né, não vou me deixar influenciar por nada, como a gente acabava de dizer, mas ao contrário, é amor, é dizer o que eu posso fazer, uma situação é essa e como é que eu devo fazer para melhorar as coisas, para fazer as coisas melhores, para não deixar que os meus impulsos estraguem a mim mesma ou aos outros. É esse controle de si mesmo, vamos dizer, mas no sentido positivo, controle de si mesmo, não porque eu sou oprimido, mas sim porque eu sei me comportar perante os outros, sempre em face ao bem. O que é o bem nessa situação? Aconteceu um desastre, aconteceu um acidente, em vez de ficar gritando e desesperado, o que eu posso fazer para ajudar? O que é o meu papel ali? Claro, eu também preciso que alguém me ajude, eu também preciso, né, ter às vezes uns momentos para me recuperar, saber cuidar da gente mesmo, por exemplo, saber quando é que a gente está se sentindo mal, saber quando é que a gente precisa descansar, saber quando é que a gente precisa se distrair um pouco, saber quando a gente precisa conversar seriamente com uma pessoa, saber quando a gente precisa de ajuda. Tudo isso é prudente e mais ainda faz parte dessa área da virtude da temperança. A temperança nos ajuda também, por exemplo, a confiar em Deus, a temperança cristã, a virtude cristã, mesmo quando as coisas estão aparentemente, enfim, sem solução. Por um lado, fazer a nossa parte, procurar o melhor que a gente possa para resolver a situação, para melhorar a situação, buscar corrigir as injustiças, corrigir justamente as imprudências. Mas quando a gente já fez tudo e ainda, né, a situação enfim, de sofrimento,
confiar que de alguma forma Deus vai tirar o bem daquilo, não ir pela vida desesperado, não ir pela vida, enfim, né, sempre com medo. A temperança nos dá coragem, nos dá confiança, faz a gente justamente ver a vida pelos olhos de Deus. Há um santo que diz que a virtude da temperança faz a gente entender que para o cristão não existe tragédia. Tragédia, né, com desespero, sem solução, isso é uma coisa que o cristão nunca deve aceitar. Ele ou consegue resolver as coisas pela sua própria, enfim, né, virtude, com a ajuda de Deus, ou se ele não consegue, ele sabe que a providência de Deus está por trás daquilo. Então não há para o cristão tragédia, a gente vai pela vida tranquilo, sereno, sossegado, fazendo o melhor que a gente pode, dando o melhor da gente mesmo, enfim, com as nossas emoções também, mas sempre agarrado e seguro nessa âncora que a nossa fé nos dá. Claro que o contrário da virtude da temperança é, enfim, né, isso que a gente vê, a preguiça, o descontrole, o consumismo, né, a ira, ou por outro lado também os escapismos, procurar diversão constantes, enfim, né, o descontrole dos nossos impulsos, a grosseria, todas essas coisas que a gente infelizmente conhece na nossa vida, na vida dos outros, na vida da nossa sociedade, né? Coisas que às vezes são agressivas, inclusive, para a nossa alma, para o nosso coração. A gente vive tantas vezes num mundo muito descontrolado, onde a gente não encontra justamente essa serenidade, essa confiança, essa bondade, esse equilíbrio. E procurar sempre, portanto, não agir pelos impulsos, pela emoção, embora os impulsos e a emoção façam parte da nossa vida, mas não se deixar determinar por eles. E sim se deixar determinar pela nossa razão, por um lado, que é um presente de Deus, que foi Deus que nos deu, e por outro lado, mais ainda, pela confiança de que Deus está vendo, de que Deus existe, de que Ele tem o mundo e a história nas suas mãos, e de que aquilo que Ele permite, causado pelo nosso pecado, pelo nosso erro, de certa forma também pode ser usado para bem. A virtude da temperança nos dá, portanto, essa serenidade de vida. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço.